Boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 20ª sessão extraordinária do terceiro ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 22 de dezembro de 2015. Convido o vereador Antônio Rodrigues para que assuma a segunda secretaria. Muito obrigado. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei complementar 013/2015, que dispõe sobre alterações das leis municipais número 95/2013 e número 129/95. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Tendo em vista a apresentação de emendas ao referido projeto, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das emendas. As emendas são as seguintes. A. Alterar a emenda para a seguinte redação. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal número 95, de 3 de julho, de 2013. B. Alterar o artigo 1º para a seguinte redação. Artigo 1º. O caput do artigo 76 e seus incisos 1º e 3º da Lei Complementar Municipal número 95, de 3 de julho de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 76. A contribuição previdenciária compulsória dos poderes legislativo e executivo, inclusive de suas autarquias e fundações públicas, constituídas de recursos consignados no orçamento desses órgãos ou antes será de 24,72%, sendo composta de, inciso 1º, para o custo normal do plano de previdência, será de 21,61%, de 21,28%, da folha de pagamento da remuneração de contribuição, devendo o produto da arrecadação ser contabilizada em conta específica. Inciso 3º, para o suporte dos gastos administrativos ou custeio, será de 3,11% da folha de pagamento de remuneração de contribuição, devendo o produto da arrecadação ser contabilizado em conta específica. C. Alterar o artigo 3º para as seguintes redações. Artigo 3º. Fica revogado os incisos 2º do artigo 76 da Lei Complementar Municipal de 95, número 95, de 3 de julho de 2013. D. Alterar o artigo 4º para a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. E. Alterar o artigo 5º para a seguinte redação. Artigo 5º. A alíquota de contribuição prevista no caput do artigo 76, modificada por meio do artigo 1º, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. F. Suprimir o artigo 6º, bem como o seu parágrafo único.
Solicito parecer verbal das comissões de Assuntos Jurídicos e a Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação das emendas. Com a palavra, a vereadora Afonso, presidente da CAGE e vice-presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Esta presidência coloca em votação, face à existência de várias emendas, a possibilidade de votação global das emendas. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada as emendas da forma global. Face à manifestação plenária, esta presidência coloca em votação as emendas apresentadas. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovadas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. O caput do artigo 76 e seus incisos 1º e 3º da Lei Complementar Municipal número 95, de 3 de julho de 2013, passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 76. A contribuição previdenciária compulsória dos poderes legislativo e executivo, inclusive de suas autarquias e fundações públicas, constituída de recursos consignados no orçamento desses órgãos ou entes, será de 24,72%, sendo composta de: inciso 1º, para o custo normal do plano de previdenciário, será de 21 inteiros e 28 centésimos por cento da folha de pagamento de remuneração de contribuição, devendo o produto da arrecadação ser contabilizada em conta específica. Inciso 3º. Para o suporte dos gastos administrativos ou custeio, será de 3,11% da folha de pagamento da remuneração de contribuição, devendo o produto da arrecadação ser contabilizado em conta específica. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Fica acrescido o capítulo 3º A, compreendendo o artigo 80A, a Lei Complementar número 95/2013. Capítulo 3º A, dos aportes para a cobertura do déficit técnico. Artigo 8º-A. 80A. Desculpa. Obrigado, presidente. Artigo 80A. O déficit técnico do plano de previdência será coberto por meio de aportes financeiros ou bens imóveis, nos valores estabelecidos para o exercício de 2016 a 2048, indicados na coluna Valor Anual Constante do quadro anexo 1º, parte integrante da presente lei. Parágrafo único. Os valores anuais serão rateados entre os órgãos patronais na proporção de 96,07% para a Prefeitura Municipal de Bertioga, 3,11% para a Câmara Municipal e 0,82% pelo próprio Bertiprev. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. Fica revogado o inciso 2º do artigo 76 da Lei Complementar número 95, de 3 de julho de 2013. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 5º. A alíquota de contribuição prevista no caput do artigo 76, modificado por meio do artigo 1º, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016. Em discussão, artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado com emendas os projetos de lei complementar número 13/2015 que,
dispõe sobre as alterações da Lei Municipais nº 95/2013 e 129/95. De autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 065/2015, que dispõe sobre a inclusão, substituição e alteração de programas e ações governamentais no Plano Plurianual 2014-2017, instituído pela Lei Municipal número 1095, de 27 de dezembro de 2013. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovada a tramitação sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, o parecer da comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei se inclui, substitui e alteram programas e ações governamentais no Plano Plurianual de 2014/2017, instituído pela Lei Municipal número 1095, de 27 de dezembro de 2013, para adequação do Plano Plurianual à Lei Orçamentária Anual no exercício de 2016, conforme os anexos que acompanham a presente lei. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 050/2015, que dispõe sobre a inclusão, substituição e alteração de programas e ações governamentais no Plano Plurianual 2014-2017, instituído pela Lei Municipal número 1095, de 27 de dezembro de 2013, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 066/2015, que dispõe sobre a inclusão, substituição e alteração de programas e ações governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício de 2016, instituída pela Lei Municipal número 1167, de 16 de julho de 2015. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovada. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos. Pela tramitação. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, o parecer verbal da comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei se inclui, substitui e altera os programas, ações governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias no exercício de 2016, instituída pela Lei Municipal 1167, de 16 de julho de 2015, para adequação à Lei Orçamentária Anual no exercício de 2016, conforme os anexos que acompanham a presente lei. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 066/2015, que dispõe sobre a inclusão, substituição e alteração de programas e ações governamentais na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de
2016, instituída pela Lei Municipal número 1167, 16 de julho de 2015, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa e Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 067/2015, que dispõe sobre a inclusão, substituição e alteração de programas e ações governamentais na lei orçamentária anual, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2016, instituída pela Lei Municipal número 1188, de 11 de dezembro de 2015. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão da Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Márcia, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, parecer verbal da comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Por esta lei, se inclui, substitui e altera programas de ações governamentais na Lei Orçamentária Anual no exercício de 2016, instituída pela Lei Municipal 1188, de 11 de dezembro de 2015, conforme os anexos que acompanham a presente lei. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 067/2015, que dispõe sobre a inclusão, substituição e alteração de programas e ações governamentais na Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2016, instituída pela Lei Municipal número 1188, de 11 de dezembro de 2015, de autoria do senhor prefeito. Só para esclarecer, as 3 últimas leis que fazem as alterações no plano plurianual, no orçamento, elas estão ocorrendo em decorrência da alteração do Fundo de Previdência dos Funcionários do município de Bertioga, o BERTPREV. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de lei 064/2015, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.163.390,64. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da CAGE e vice-presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Márcia, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Tendo em vista a apresentação de emendas ao referido projeto, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das referidas das mesmas, por favor, das emendas. Emenda número 1. Altera a emenda que passará a ser: autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento municipal no valor total de R$ 1.263.390,64. Emenda número 2. Altera o caput do artigo 1º, substituindo o valor de R$ 1.163.390,64 para R$ 1.263.390,64. Emenda número 3.
acresce uma rúbrica orçamentária junto à tabela do artigo 1º, alterando o seu valor final, a saber: unidade 020401, funcional programática 01031000022026, natureza das despesas 33900, vínculo 01110.000, valor R$100.000. Justificativa: publicidade institucional. Unidade 020. Desculpa, senhor presidente. Emenda número 4. Acresce 4 rúbricas orçamentárias junto à tabela do artigo 2º, alterando seu valor final, a saber: unidade 020401, funcional programática 01031000021001, natureza de despesas 44903900, vínculo 01110.000, valor R$30.000. Recurso ordinário. Recursos ordinário. Unidade 020401, funcional programática 010310021001, natureza de despesas 3190.1100, vínculo 01110.000, valor R$50.000. Recursos ordinário. Unidade 020401, funcional programática 01031000022020, natureza de despesas 3190.1300, vínculo 01110.000, valor R$10.000. Recursos ordinário. Unidade 020401, funcional programática 01031.0022020, natureza de despesas 3191.1300, vínculo 01110.000, valor R$10.000. Recurso ordinário. Total R$100.000. Solicito parecer verbal da Comissão de Assuntos Jurídicos e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação das emendas. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra... Perdão. O vereador Afonso já se manifestou. Com a palavra agora a vereadora Márcia, por favor. Pela tramitação. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito manifestação do plenário quanto à possibilidade de realização de votação de forma global das referidas emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Face a manifestação do plenário, esta presidência coloca em votação de forma global as emendas apresentadas. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovadas as emendas. Esta presidência solicita a manifestação do plenário para que seja realizada a leitura do referido projeto com relação à parte de tabelas somente do vínculo e ou ficha e valor. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do referido projeto, artigo por artigo, e na parte de tabelas, conforme deliberado pelo plenário. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.263.390,64, destinado às seguintes dotações orçamentárias. Vínculo 02-264-0000, ficha 117, valor R$ 732.930,90. Vínculo 02-265-0000, ficha 117, valor R$ 190.000. Vínculo 02-265-0000, ficha 122, valor R$ 135.000. Vínculo 02-265-0000, ficha 123, valor R$ 105.459,74. Vínculo 01-110.000, valor R$ 100.000. Total
R$1.263.390,74. Desculpa, senhor presidente, eu li os centavos errado. R$1.263.390,64. Parágrafo único. Ficam incluídos no orçamento em execução os vínculos 02.264.0000 Educação Fundeb Magistério ano anterior e 02.265.0000 Educação Fundeb outros ano anterior. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. As despesas com abertura do crédito adicional suplementar que trata o artigo 1º desta lei serão cobertos através da anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias. Vínculo 02.261.0000, ficha 117, valor R$ 732.930,90. Natureza de despesas 3.190, 11.00, vínculo 02.262.000, ficha 117, valor R$ 190.000. Natureza de despesas 3.390.46.00, vínculo 02.262.0000, ficha 122, valor R$ 135.000. Natureza de despesas 3.390.49.00, vínculo 02.262.0000, ficha 123, valor R$ 105.459.074. R$ 105.459,74. Vínculo 01.110.000, valor R$ 30.000. Vínculo 01.110.00, valor R$ 50.000. Vínculo 01.110.000, valor R$ 10.000. Vínculo 01.110.000, valor R$ 10.000. Total R$ 1.263.390,64. Em discussão, artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado com emendas o projeto de lei 056/2015 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.263.390,64, de autoria do senhor prefeito. Eu gostaria de agradecer à vereadora Alecrim e convido a vereadora Valéria para que ela assuma a primeira secretaria. Antes de terminar, me dá a palavra um pouquinho. Eu gostaria de dar a palavra para o vereador Alemão, por favor. É só para lembrar, senhor presidente, no dia 28/12, às 9 horas, será feita a entrega de 35 casas, projeto habitacional do Vicente Carvalho 2, e conta com a presença de todas as autoridades, então fica o convite aí à população que queira prestigiar e participar do evento, que se desloque até o local. Que horas, vereador? 9 horas da manhã. É interessante chegar um pouco mais cedo, né, que vai conversando com os amigos, enfim. Né? Mas eu li isso aqui, não. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei complementar 012/2015, que estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus provindos de outros municípios. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
Aprovada a tramitação sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica, CAGE, sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, parecer verbal da Comissão sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Considerando a apresentação de emendas ao presente projeto, solicito à primeira secretária que proceda à leitura das mesmas. Emenda número 1. Insere o vocábulo igreja entre as expressões vinculadas a estacionamentos e campos de futebol constantes do artigo 3º. Emenda número 2. Inclui a expressão que não poderão ser número maior que 2 por cada campo de futebol, que deverá ser acrescido ao final do parágrafo 2º do artigo 3º. Emenda número 3. Cria um inciso 4 junto ao artigo 13 que terá a redação seguinte. Artigo 13º. Inciso 4. Entrada de veículos de empresas prestadoras de serviço ou de entrega de mercadoria. Na emenda número 2, eu vou reler a emenda número 2, com uma pequena alteração. Inclui a expressão que não poderão ser um número maior que 4 por cada campo de futebol, que deverá ser acrescido ao final do parágrafo 2º do artigo 3º. Solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação das emendas. Com a palavra, a vereadora Afonso, presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Tá bom. Em discussão, o parecer verbal das comissões sobre tramitação das emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Essa presidência solicita a autorização do plenário para que as emendas sejam votadas de forma global. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovadas. Em discussão, as emendas. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovadas as emendas. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura do referido projeto artigo por artigo. Artigo 1º. A entrada, circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus destinados ao turismo, excursão e eventos de qualquer natureza turística provindos de outros municípios nos limites territoriais de Bertioga ficam condicionados à prévia autorização a ser expedida pela Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, dentro de suas respectivas competências. Em discussão, artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 2º. Os veículos que se enquadrem nos objetivos dessa lei somente poderão ter acesso ao município de Bertioga entre as 6 horas até as 20 horas, ressalvados os casos especiais justificados a critério exclusivo da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, e por órgão autorizado. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 3º. A entrada do município dos veículos referidos no artigo 1º dessa lei será permitida desde que estejam vinculados a estacionamentos, igrejas, campos de futebol ou estacionamentos de hospedagem devidamente cadastrados na Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, para este fim, ficando vedado o uso de vias públicas para pernoite. Parágrafo 1º. São considerados estabelecimentos de hospedagem nos hotéis, pousadas, colônias de férias, pensões, casas de hospedagem, camping e similares que dispuserem de tantos leitos quantos bastem para o período de acomodação de seus ocupantes. Parágrafo 2º.
As instalações dos campos de futebol deverão estar de acordo com as determinações zeradas pelo poder público e dispor de área de estacionamento próprio suficiente para receber os veículos objetos desta lei. Que não poderão ser em número maior que 4 por cada campo de futebol. Campo de futebol. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 4º. A Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, cadastrará anualmente os estabelecimentos referidos no artigo 3º desta lei que estiverem devidamente regularizados e habilitados para a exploração de atividades atendidas nas seguintes exigências. A. Possuir alvará de funcionamento expedido pela Secretaria de Administração e Finanças, SA. B. Sistema de esgotamento sanitário aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente. C. Atendimento aos preceitos da legislação sanitária emanadas da Secretaria de Saúde, SS, através da Diretoria de Vigilância Sanitária, que especificará, de conformidade com a estrutura do local, a sua capacidade máxima de recepção e hospedagem de turistas. Em discussão, o artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 5º. Não será permitido o acesso nem a permanência de ônibus nas residências, dispondo ou não de estacionamento próprio. Em discussão, o artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 6º. Observada a finalidade da viagem, a entrada e permanência dos ônibus e micro-ônibus estão catalogadas da seguinte forma. 1. Para excursões de balneário, turismo de sol e praia. 2. Para excursões provenientes de outros municípios da região metropolitana da Costa da Mata Atlântica, através de selo metropolitano. 3. Para excursões e eventos turísticos de natureza cultural, educacional, de negócios, artística, religiosa, esportiva, de pesca ou de outras modalidades de turismo de congraçamentos. 4. Para entidades filantrópicas ou organizações não governamentais destinadas únicas e exclusivamente à assistência social. 5. Para estabelecimentos de hospedagens cujos atos construtivos e demais exigências de órgãos públicos estejam plenamente satisfeitas. Em discussão, artigo 6º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 7º. Para entrada, circulação e estacionamento no município, a pessoa interessada, física ou jurídica, que irá receber o ônibus ou micro-ônibus, deverá requerer por escrito junto à Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, com antecedência mínima de 2 dias úteis à data desejada, a emissão de autorização, instruindo o seu requerimento com os seguintes dados. 1. Do requerente, pessoa física ou jurídica com qualificação completa. 2. Da empresa de ônibus ou micro-ônibus contendo CNPJ, inscrição municipal, registro, cadastro, registro ANTT, DENIT, ENTU, ARTESP ou outro órgão oficial de controle de transporte. 3. Do dia da entrada e saída do veículo. 4. Do estabelecimento de destino. 5. Do motivo da viagem. 6. Do veículo. 7. Do número de excursionistas. 8. Da origem da viagem. 9. Do passeio de city tour, se houver. Em discussão, o artigo 7º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 8º. Para fins de autorização dessa lei, serão considerados micro-ônibus os veículos lotados de mais de 8 lugares, além de condutor, com capacidade para até 20 passageiros, conforme o anexo 1 da Resolução CONTRAN número 416/12, sendo acima desta capacidade classificados como ônibus. Em discussão, o artigo 8º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 9º. Para a prestação de serviços relativos à emissão da autorização e demais atos administrativos supervenientes, ficam instituídas as taxas denominadas taxa tipo 01 e taxa tipo 02. Em discussão, o artigo 9º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 10º. Para a taxa tipo 01, fica fixado o valor de 700 UFIBs, unidades fiscais de Bertioga, para ônibus, e de 350 UFIBs, unidades fiscais de Bertioga, para micro-ônibus por emissão de autorização e demais administrativos. Parágrafo único. A taxa tipo 01 será cobrada dos veículos destinados a 1. Excursões de balneário, turismo de sol e praia. 2. Campos de futebol.
Em discussão, artigo 10º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 11º. Para a taxa tipo 02, fica fixado o valor de 20 UFIBs, unidades fiscais de Bertioga, para ônibus, e de 15 UFIBs, unidades fiscais de Bertioga, para micro-ônibus, por emissão de autorização e demais atos administrativos. Parágrafo único. A taxa tipo 02 será cobrada dos veículos destinados a 1. Excursões e eventos turísticos de natureza cultural, educacional, de negócios artística, religiosa, esportiva, de pesca ou de outras modalidades de turismo com engraçamentos. 2. Entidades filantrópicas ou organizações não governamentais destinadas única e exclusivamente à assistência social. 3. Estabelecimentos de hospedagem nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º desta lei, cujos atos construtivos e demais exigências de órgãos públicos estejam plenamente satisfeitos. 4. Entrada para imóveis somente para micro-ônibus. Em discussão, artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 12º. Os veículos classificados como micro-ônibus por essa lei terão circulação livre do município quando a emissão de autorização for para imóveis. Em discussão, artigo 13º, em votação... 12º. Perdão, em discussão, artigo 12º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 13º. Ficam dispensados do pagamento das taxas previstas nessa lei os veículos destinados a 1. Entrada de veículos para excursão provenientes de outros municípios da região metropolitana da Costa Mata Atlântica através do selo metropolitano. 2. Entrada de veículos para eventos realizados pelo Poder Público serão submetidos à análise e deliberação da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, ouvido o cantor. 3. Entrada de veículos para eventos relacionados à acessibilidade, cuja solicitação deverá ser requisitada pela Secretaria de Segurança e Cidadania, SC. Parágrafo único. SC. Inciso 4. Entrada de veículos de empresa prestadora de serviço ou de entrega de mercadoria. Parágrafo único. Para casos especiais, será criada autorização especial antecipada, AEA, com a taxa única para ônibus ou micro-ônibus no valor de 60 UFIBs, a ser regulamentada por decreto do Poder Executivo. Em discussão, o artigo 13º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 14º. Protocolado o pedido de autorização junto à Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, e cumpridas as exigências legais, serão liberados os números dos dados bancários da conta específica do Fundo Especial de Turismo, FETUR, para pagamento da respectiva taxa correspondente à contraprestação de serviço. Parágrafo 1º. Não serão aceitos depósitos em terminais bancários eletrônicos. Parágrafo 2º. A autorização somente será emitida após o recolhimento da devida taxa. Em discussão, o artigo 14º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 15º. A permanência do veículo sem autorização ou além do prazo fixado acarretará multa equivalente a 1.000 UFIBs e remoção para o pátio de apreensão de veículos. Parágrafo 1º. Aplica-se ao estabelecimento de hospedagem que receber o veículo sem a devida autorização a mesma penalidade prevista no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O veículo que for encaminhado ao pátio por infração do caput deste artigo somente será liberado após o pagamento da multa, bem como do pagamento das despesas de remoção e de estadia. Em discussão, o artigo 15º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 16º. É expressamente vedada a permanência de ônibus ou micro-ônibus de que trata esta lei em vias públicas ou outros locais não autorizados pela Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, ficando o infrator sujeito a multa de 500 UFIBs, independentemente da remoção do veículo para o pátio municipal, sendo, nesse caso, somente liberado o veículo após o pagamento da taxa do serviço de guincho e estadia. Parágrafo único. Para ordenar a permanência em vias públicas, em casos comprovadamente necessários, será criada a parada turística, que será regulamentada futuramente por decreto. Em discussão, artigo 16º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 17º. A emissão de autorização será de responsabilidade da Secretaria de Turismo, Esporte, ST, e a fiscalização do cumprimento dessa lei será exercida de forma conjunta entre a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, ST, e a Secretaria de Segurança e Cidadania, SC, com o apoio de suas respectivas diretorias. Parágrafo único.
A emissão da autorização poderá ser substituída a qualquer momento por sistema eletrônico a ser idealizado por um programa de informática. Em discussão, o artigo 17º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 18º. Os recursos arrecadados com a contraprestação de serviços relativos a autorizações expedidas e multas aplicadas referentes às infrações desta lei serão creditados junto ao FETUR, Fundo Especial de Turismo, e rateados entre o FETUR, Fundo Especial de Turismo, e o FUNSEG, Fundo Municipal de Segurança Pública, na proporção de 50% para cada fundo. Em discussão, o artigo 18º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 19º. Os passeios de City Tour terão suas regras definidas por portarias a serem expedidas oportunamente pela Secretaria de Turismo, Esporte e ST. Em discussão, o artigo 19º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 20º. O documento denominado autorização para entrada, circulação e estacionamento do veículo deverá ser afixado no para-brisa frontal em local que permita sua identificação externa. Parágrafo único. Sem esse documento será considerado não autorizado. Em discussão, o artigo 20º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra aprovado. Artigo 21º. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em especial, a Lei Municipal nº 45/93, o inciso 6º do artigo 6º da Lei Municipal nº 1141/14, bem como os decretos nº 84/94, número 474/99, número 561/00 e número 735/02. Betioga, 9 de dezembro de 2015. Em discussão, o artigo 21º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão, com emendas, o projeto de lei complementar 012/2015, que estabelece critérios para entrada, circulação e estacionamento de ônibus e micro-ônibus provindo de outros municípios de autoria do senhor prefeito. Nada mais vindo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária.